Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 6, a conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, também chamada como festa dos pães asmos. Essa festa foi dada por Deus através de Moisés para o povo ainda no Egito, antes da Páscoa, né? Antes do povo no Egito sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, né? Antes que viesse o anjo da morte, enfim, tudo aquilo, Deus orienta o povo a fazer a festa dos pães asmos. Por que pães sem fermento? Na Bíblia, sempre que aparece fermento, ele está falando de pecado. Por quê? O que o fermento faz com a massa? Ele deixa ela mais bonita. Ela parece melhor do que o que ela realmente é. Então, o pão sem fermento é um pão como se fosse um pão sem mentira. É um pão verdadeiro. Ele é exatamente aquilo que ele é, sem ser mascarado pelo fermento. O que talvez hoje a gente também chamaria de maquiagem. Você passa uma maquiagem no rosto, esconde defeitinhos, evidencia qualidades, então é uma versão melhorada de você. Então, você é sem maquiagem. Aqui o pão sem fermento. Tanto que tem passagens em que Jesus falava para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. É isso, essa falsidade. É querer mostrar ser melhor do que você é. Então, a festa dos pães asmos servia para lembrar os judeus de serem verdadeiros, de serem aquilo que eles realmente eram, de não ficar se escondendo atrás de, entre aspas, maquiagem, através de um fermento que fizesse eles parecerem melhor. Por isso que essa festa antecede a Páscoa. Aqui está falando chamada Páscoa, mas são duas festas separadas que fazem parte de uma mesma celebração. Uma está ligada à outra. Mas a festa dos pães asmos acontece antes da Páscoa, ela precede a Páscoa, ok? Então estava chegando esse período aqui da Páscoa. E olha só, no período da festa em que você celebrava e Deus exortava o povo a ser verdadeiro, olha o que vai acontecer. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, sempre eles, né, estavam procurando um meio de matar Jesus. Ó que gente boazinha. Os religiosos, tá? Os sacerdotes, os líderes religiosos do povo, que seria hoje o pastor, o bispo, o padre, essa galera aí tava querendo só matar Jesus, mais nada, tranquilinho. Mas tinham medo do povo. Olha que interessante, eles não tinham medo de Deus. Independente deles crerem que Jesus era ou não o Messias, vamos supor que eles estivessem certos e Jesus não fosse o Messias, tá? De qualquer maneira, eles estavam planejando matar uma pessoa. E assassinato é errado de qualquer jeito. Então, veja como esses homens estavam cegos. Cegos pela religiosidade. Porque a gente sabe que Jesus é o Cristo, a gente sabe que Jesus é o Messias, nós cremos nisso, né? Se você está assistindo esse canal, acompanhando a Bíblia, se você não crê nisso, você está quase crendo. Se você está aqui, então a gente sabe que Jesus era o Messias, mas veja a falta de temor desses homens. Mesmo que Jesus não fosse, nós como cristãos sabemos que homicídio é pecado, que tramar a morte de alguém é pecado, seja quem for essa pessoa. Podia ser o pior dos bandidos. É errado. Esses homens não tinham mais temor nenhum de Deus. A religiosidade deles já tinha passado todo e qualquer limite. Aí, olha só, no versículo 3. Então Satanás entrou em Judas. Quem era Judas? Judas era discípulo de Jesus. Agora eu te pergunto, você tem um pouquinho de experiência de vida cristã, de caminhada cristã, você vai saber essa resposta. Satanás tem autoridade para entrar em qualquer pessoa? Satanás pode invadir o corpo
de qualquer pessoa? De jeito nenhum. O crente pode ser tocado por Satanás dessa maneira? Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem esse espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam dela, então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de onde você consegue comprar uma Bíblia como essa. Essa versão da Bíblia que eu estou usando é a NVI, a linguagem mais simples. Se você está começando a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, ou se você tem dificuldade em entender o que a Bíblia diz, essa é a versão mais simplificada. Não é a mais profunda, mas é a mais fácil de entender o contexto. Eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Vamos lá. A pessoinha tá aqui, certo? Vou desenhar uma menininha. Você tem a pessoa aqui. A Bíblia diz que Deus coloca os anjos dele acampados ao nosso redor. Perto, muito perto de nós. A Bíblia também diz que como um leão, não é o leão, é como um leão, o diabo anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então, o redor é perto, o derredor é mais afastado. Aqui está o diabo. Isso na vida do crente. Você está aqui, a proteção de Deus está aqui, o diabo está aqui. O diabo não pode te tocar. Quando você é cristão, quando você crê em Deus, quando você tem a sua vida entregue no altar, o diabo não pode te tocar. Você tá aqui, ó, protegidinho, dentro dessa redoma que o Senhor faz. O que o diabo pode fazer? Ele pode lançar setas. Ele pode atormentar. Ele vai usar alguém que está em volta de você para te tirar a paz. Ele vai mudar o ambiente, ele pode lançar setas. Dependendo da maneira que você reage a essas setas, você pode abrir um espaço aqui. Você abre uma portinha para que ele entre, certo? Ixi, o desenho ficou... Estraguei meu desenho. Peraí, vou fazer de novo. Você pode abrir uma portinha aqui. E essa seta entra, ela te atinge. Ou seja, para um cristão, para um filho de Deus, como o diabo pode chegar em você? Quando você abre a porta. Existe uma redoma que te protege enquanto você está em santidade. Quando você está em vida com Deus, com a vida consagrada, com todos os pecados confessados, perdoados. Essa redoma aqui que te protege, ela tá fechada. O diabo pode te atormentar, pode usar pessoas para tirar sua paz, ele pode tentar te atrapalhar, ele pode tentar causar acidente de trânsito e tudo mais, mas ele não encosta em você. O diabo não tem autoridade para encostar na gente. O diabo só pode encostar em alguém quando existe legalidade no mundo espiritual. O que é legalidade? Essa portinha aqui que foi aberta. Foi aberta, ele entra. Aí ele pode tocar. Observe que aqui em Judas, ele entrou. Porque tocar é uma coisa. Pode deixar doente. Tem pessoas que têm terrores noturnos, que são atormentadas por demônios à noite. Pode te bater, te morder, né? Ele pode ter toque físico e ainda assim não possuir. É um outro grau. E o último grau, o extremo, é a possessão. É quando o diabo entra nas pessoas. E o texto diz que ele entrou em Judas. Agora eu te pergunto, como um discípulo do Senhor, crente, estava ali no meio, viu tudo, viveu tudo que Jesus ensinou. A Bíblia fala que quando Jesus comissiona os discípulos em viagem missionária, ele reveste eles de poder. Os discípulos, com Jesus ainda vivo, nas viagens missionárias, fazem tudo o que Jesus fazia. Expulsam demônios, curam pessoas, pregam, as pessoas se convertem. Tudo que Jesus fazia, eles fazem. E Judas também. Como um homem que estava ali no meio, revestido de poder igual a todo mundo, que viveu tudo, pode ser
possuído quando a gente lê o texto aparentemente do nada? Vou te explicar. Ao decorrer da leitura dos evangelhos, se você está acompanhando o estudo de Lucas aqui pela playlist, você percebeu isso. Se você chegou aqui no canal por este vídeo, eu sugiro que você vá lá nas playlists e veja os livros que já estão feitos, e são os livros inteiros, então pega do começo e vem até o final, que fica mais fácil de você entender a Bíblia se você ler as coisas em sequência. Os evangelhos vão nos dando indícios do caráter de Judas. Então, em um texto ele cita que Judas roubava o dinheiro, ele era tesoureiro, mas ele roubava o dinheiro, ele pegava uma parte para ele. Outro texto vai nos dizer que ele era muito ganancioso, né? Quando Maria quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele fica, a gente podia usar esse dinheiro, vender e usar o dinheiro para os pobres. Por quê? Porque ele queria roubar parte do dinheiro. Então, o texto vai nos mostrando que Judas vai abrindo a porta para o diabo na caminhada com Jesus. Eu creio que talvez lá no começo ele fosse de fato convertido, mas ao longo do caminho ele começa a abrir exceções. E aí, meu irmão, na hora que você abre exceções, a portinha aqui começa a ser aberta e você fica exposto a ações do mundo espiritual, a ações malignas. Mas eu sou crente. Mas às vezes você é crente e tá com 200 portas abertas aqui. Crente, mas a sua vida tá toda atrapalhada. E Satanás tem acesso a você por diversas áreas da sua vida. Fica brincando com isso, que o seu fim pode ser esse aqui. Fica andando por aí, levando uma vida sem temor ao Senhor, achando que vida com Deus é brincadeira, tomando dinheiro que não é seu, sonegando o imposto que você devia pagar, adulterando a sua esposa ou seu marido, falando mal de todo mundo, arranjando encrenca com todo mundo, sendo fofoqueiro, bebendo álcool, usando droga, vai achando que vida com Deus pode ser levada em cima do muro. Você pode acabar igualzinho a ele. Não foi do dia para a noite que Judas abriu espaço para o diabo. Aqui foi o ápice, mas foi com pequenas exceções, com pequenos delitos, com pequenas pedrinhas de tropeço que Judas chegou nesse ponto aqui. Esse texto serve para nos lembrar que ninguém está imune disso. Ai de nós, se passarmos um dia longe da presença do Senhor. O que a gente não faz com a nossa vida? Vamos continuar lendo o texto aqui. Então, Judas, chamado Iscariotes, porque tinha Judas Tadeu, né, também. Então, ele define aqui para a gente saber exatamente qual Judas que foi. Um dos 12 maiúsculo. Então, os 12 selecionados. O texto deixa muito claro, não era qualquer discípulo, era um selecionado. 4. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo. Então, quem eram? Os chefes, oficial da guarda, o templo tinha um pelotão, uma polícia própria. Então, os oficiais da guarda do templo são esses, a polícia. Eles prendiam, eles julgavam, eles tinham poder de polícia, tá? De autoridade mesmo. Mas eles estavam a serviço do templo. Não era a polícia de Roma. Não era uma polícia da cidade, era uma polícia religiosa. E tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Aqui já está possuído, entregando o mestre. Veja bem, se você estiver tentando entregar a cabeça do seu líder, talvez você já esteja aqui, igual a Judas e nem percebeu. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. De que Judas gostava? O diabo sempre vai aparecer para você te oferecendo aquilo que mais enche os seus olhos. Judas idolatrava Mamon. Ele gostava mais de dinheiro do que de Jesus. Tanto que ele roubava dinheiro do ministério, né? Ofereceram aquilo que ele gostava. O diabo sabe exatamente como te levar no papo. Versículo 6. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade. Isso aqui eu imagino um lobo, só esperando o pastor ficar longe das ovelhas.
esperando uma oportunidade. Veja a semelhança do comportamento de Judas com o comportamento de Satanás. Sempre rondando, sempre rondando, sempre rondando. Na hora que você dá uma brecha, ele entra. Os filhos das trevas se assemelham ao pai das trevas. Filho tem DNA de pai e mãe. Filho se parece com pai e mãe. Quando você abre as portas para as trevas, você se torna filho das trevas. Você fica igualzinho. Ó, tá aqui. Igual Satanás. Esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Nesse livro aqui, comentário bíblico por Matthew Henry, eu li uma coisa interessante, vou mostrar para vocês. Eu tenho usado esse livro como apoio porque ele traz uns insights bem legais. Se você quiser adquirir esse livro ou a coleção toda do Novo Testamento, também aqui na descrição vou deixar o link para vocês. Olha o que o Matthew comenta aqui. Né? Entrou, porém, Satanás em Judas. Ele está citando aqui esse pedaço. Olha o que ele diz. É difícil dizer se mais danos são causados ao reino de Cristo pelo poder de seus inimigos, ou seja, pelo poder do diabo, né, os inimigos declarados, ou pela traição de seus falsos amigos. O que traz mais dano para a igreja, para o reino? A pessoa que está lá dentro e dá espaço para o diabo agir, se permite ser possuída pelo diabo e vira o lobo dentro do aprisco das ovelhas, ou os que estão fora e atacam o evangelho declaradamente. O Matthew Henry diz que é difícil dizer. Eu acho que é muito fácil. Certamente os de dentro causam danos e estragos muito maiores. Então, se você se identificou com esse texto, se você percebeu que você está dando abertura para o diabo, eu quero te exortar a buscar o Senhor, confessar o seu pecado e se livrar disso antes que você chegue nesse ponto aqui. Conserte-se com o Senhor. Peça para o Espírito Santo trazer luz ao seu coração, para você sondar o seu coração, ver onde você está errando, onde você está tendo o que a gente chama de pontos de contato. O que é isso? É isso aqui, ó. Onde tem pontos de contato em que você está abrindo a porta para o diabo. Ore a Deus, peça discernimento para que você consiga enxergar isso, entregar no altar do Senhor, se purificar e se libertar disso. Que eu e você não nos percamos pelo caminho por causa dos deuses que nós adoramos. Que a gente não se perca por causa de fama, de dinheiro, de cargo, de ego. Em nome de Jesus.